Operação Escuridão. A vingança alienígena. A noite caía pesada sobre São José dos Campos, cobrindo a cidade com uma densa neblina. A base aérea, silenciosa e monolítica, parecia adormecida, mas seus corredores estavam repletos de tensão. Era 15 de novembro, o aniversário da Operação Sentinela. Uma investigação sigilosa realizada décadas atrás, em que militares haviam conseguido gravar imagens de misteriosas luzes voadoras sobre o Brasil. Na época, muitos riram, chamando o caso de delírio coletivo. Mas naquela base, os arquivos secretos guardavam provas suficientes para convencer até os mais céticos dos oficiais. O capitão Murilo Andrade era um dos poucos que conhecia a fundo as gravações daquela noite. Imagens tremidas, capturas de radar e relatos de objetos não identificados sobrevoando a base. Para ele, tudo isso tinha sido apenas uma única peça de um quebra-cabeça ainda maior. Um quebra-cabeça que ele jamais esperava que fosse completar tão cedo. Ele estava de plantão, observando o monitor de segurança quando uma série de luzes invadiu seu céu, brilhando com uma intensidade fria e inexplicável. As luzes desciam em silêncio, apagando todos os sinais de comunicação. Um a um, ao redor da base, era como se uma sombra estivesse engolindo a cidade. Murilo pegou o rádio, mas só ouviu estática. Tentou chamar reforços, mas as linhas estavam mudas. Foi então que uma voz, sussurrada e monótona, surgiu em sua mente. Vocês nos viram. Agora é a vez de nos verem de perto. O capitão soube naquele instante que eles estavam de volta. Os mesmos seres que a Operação Sentinela havia descoberto. Os seres que nunca perdoaram o fato de terem sido capturados pelas câmeras humanas. Agora eles queriam vingança. E São José dos Campos seria palco de um novo espetáculo sombrio. Do alto da torre de observação, o capitão Andrade e sua equipe assistiram, impotentes, enquanto uma imensa nave oval deslizava sobre a base. Era diferente de qualquer coisa que já haviam visto. A superfície prateada do objeto parecia absorver a luz ao seu redor. E estranhas runas cintilavam em sua carcaça. Murilo sentiu um arrepio profundo, como se estivesse à beira de um abismo que o olhava de volta. Sem aviso, uma coluna de luz azulada foi disparada diretamente da nave, atingindo o quartel. Homens que gritavam, mas eram silenciados ao serem capturados pela luz. Luz que os elevavam ao ar em movimentos lentos, hipnóticos. Soldados que tentavam escapar caíam com seus corpos pesados como toneladas. Ninguém conseguia entender o que acontecia, mas a verdade era clara. Os alienígenas estavam ali para sequestrar os homens que haviam descoberto sua existência. Andrade, ao ver a luz prestes a atingi-lo, correu pelos corredores tentando se manter fora da linha de visão da nave. Ele ouviu passos correndo atrás de si, mas não eram de outros militares. Eram sombras, formas humanoides de olhos opacos e sem pupilas, que se moviam com precisão sobrenatural. Eles avançavam devagar, silenciosos, como se saboreassem a caçada. Em uma última tentativa, Murilo e alguns homens conseguiram acessar um dos hangares e se esconderam ali. A tensão era sufocante, não havia como comunicar com o mundo exterior. E a ideia de que eles estavam abandonados à própria sorte começava a se consolidar. Andrade, exausto com o coração acelerado, olhou para seus homens e, numa mistura de desespero e determinação, traçou um plano. Vamos lutar. Eles querem vingança, mas não vão nos levar sem resistência. Armados, mas cientes da desvantagem, os militares se espalharam pelo hangar, preparando-se para o confronto.
Quando as criaturas os encontraram, o que se seguiu foi uma batalha frenética. As balas, contudo, passavam pelos corpos dos seres como se fossem fumaça. Alguns soldados caíam imobilizados ao primeiro toque dos alienígenas. O medo começava a tomar conta, mas Murilo se recusava a desistir. Então, ele teve uma ideia. Ao ver que os alienígenas pareciam responder à energia elétrica, ordenou que seus homens atraíssem as criaturas para a área das turbinas do hangar. Quando a primeira criatura se aproximou, ele ativou a energia máxima do sistema, criando uma explosão de faíscas. A criatura se contorceu, desintegrando-se em uma névoa cinza. Era um pequeno triunfo, mas não duraria muito. E o que restava da equipe foi, um a um, capturado e elevado para dentro da nave. Murilo, lutando até o fim, foi o último a ser envolvido pela luz, mas a última visão que ele teve foi de São José dos Campos, uma cidade à deriva, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se desfez. Dias depois, a cidade acordou em silêncio. A base aérea vazia era apenas mais um mistério encoberto pelo governo. Os registros da Operação Sentinela foram destruídos e o desaparecimento de Murilo e seus homens oficialmente atribuído a um incidente inexplicável. Mas nas sombras da cidade, as pessoas ainda sussurravam sobre as luzes no céu e vozes que não eram humanas. Operação Escuridão havia terminado, mas a ameaça de vingança alienígena continuava à espreita, oculta e na escuridão do universo.